E vem conferir a crítica da série Ganhar ou Perder. E chegou no Disney Plus completo já a série Ganhar ou Perder, primeira série original da Pixar feita para o Disney Plus. E por que série original? Porque existem outras séries de filmes famosos como continuações que já foram colocadas no Disney Plus feitos pela Pixar, como por exemplo o filme Divertidamente ganhou sua continuação, que é Eles Falando Dentro dos Sonhos, Dream Production, e também tem o Monstro no Trabalho, que é uma continuação do Monstros S.A. Mas essa é a primeira versão original que vai para o Disney Plus. E eu gerou uma grande curiosidade por causa disso. Porque diferente dessas séries que normalmente a Pixar faz, que é uma continuação feita de forma até um pouco mais enlatada, no sentido de entregar um conteúdo num formato onde você vê que não tem o maior investimento do mundo, aqui dava pra ver que era uma qualidade original, com pessoas com ideias originais trazendo aqui para dentro da obra. Então isso chamou muito a minha atenção. E a série me surpreendeu, porque apesar de eu saber que era sobre um time de beisebol feito de meninas, a maioria menina como um todo, eu não sabia muito bem para onde a série ia, eu não sabia muito bem o que ela ia ser. E quando eu assisti, eu fiquei surpreso, porque eu gostei muito de como eles trabalharam a temporada como um todo. Porque para quem não sabe, Ganhar ou Perder conta a história de um time de beisebol que acaba chegando no grande estadual, no grande momento do campeonato que eles nunca tinham chegado. E aí, antes da gente passar essa partida, a gente vai acompanhar cada episódio um personagem diferente do time. E isso eu achei genial. Porque a partir daí, a gente vai conhecer cada personagem repetindo aquele jogo importante, repetindo momentos antes daquele jogo e mostrando o pós-jogo até chegar no jogo mais importante da temporada que eles chegaram, que é no grande campeonato, a grande final, vamos dizer assim. E aí é interessante porque você conhece cada personagem. E é muito interessante como a Pixar mostra mais uma vez a qualidade excelente que ela tem para conseguir trabalhar os personagens e conseguir de forma diferente trabalhar a parte humana deles. O primeiro episódio, por exemplo, eu acho ele sensacional. De uma menina que ela é parte do time, ela é a pior jogadora do time, mas o seu pai é o treinador. Então a partir daí tem toda uma discussão de nepotismo, tem uma discussão também da gente querer ser o que nossos pais querem da gente. Eu acho um primeiro episódio muito bonito por causa disso, porque é um episódio que ele trabalha uma ideia que muita gente, ele quer ser o que nossos pais querem da gente, mas o que a gente quer ser de verdade? Tanto que no último episódio ela até fala, eu vou sair do beisebol, e é de uma maneira bem simples. Mas é muito interessante como trabalham isso. O segundo episódio, por exemplo, trabalha de uma menina que ela não tem, a família dela não tem condições financeiras de pagar o esporte. E aí trabalha outro assunto que é muito interessante, que é: e quando os filhos se tornam os pais? E quando os pais têm tanta responsabilidade que os filhos, a partir dali, eles têm que criar responsabilidade por si só. Eles têm que ganhar dinheiro sozinho, eles têm que aprender a cozinhar sozinho desde muito criança, eles têm que cuidar do irmão, coisas que normalmente seriam para os adultos fazerem, na idade que eles têm, mas aqui ela tem que ser uma adulta acima disso. E o episódio vai trabalhando isso muito bem, porque ela se sente muito madura. E isso também é outro perigo, quando uma criança, no caso quase adolescência, ela acaba se sentindo uma adulta, porque quando a realidade, o mundo adulto chega na vida dela, ela acaba sofrendo. Você também tem o episódio do professor, que também é muito interessante, porque é um episódio que ele foca num professor que ele meio que tem medo de entrar no relacionamento. Ele é ótimo como professor, ele é ótimo como aluno, ele cuida deles como se ele fosse um grande protetor, mas quem cuida dele na vida pessoal? Outro episódio excelente, porque aí você sai das crianças, você vai pro adulto, no motivo de, olha, para uma criança, o professor é ou um carrasco para muitos, ou ele é um grande herói, alguém que está ensinando ali. Para uma criança ele vê essa visão. Mas o professor não é só isso, ele tem problemas igual às crianças. E aqui trabalha muito bem. E aí a linguagem visual conversa muito bem, porque ele se fecha em robô, ele se fecha na sua armadura, a metáfora da armadura e como é feita é muito bom. O faxineiro que é apresentado nesse episódio é excelente. E tem outro episódio excelente. Inclusive, eu gosto muito do episódio que fala sobre a mãe dessa menina que eu falei, que tem que ser adulta antes do tempo. Porque quando você termina o episódio, você pensa, nossa, coitada, a família não liga muito pra ela, a mãe só fica na rede social, a mãe não se preocupa com ela. Quando você chega no episódio da mãe, você percebe que não é nada disso. Você vê o quanto os pais se matam pelas crianças, mas as crianças não conseguem ter essa visão. Ou o pai ele tem que se proteger, ou criar uma máscara, ou uma camada
nada para poder realmente fazer com que a filha ou a família não veja que ela tá desmoronando, porque ela é o alicerce da família. Isso é muito interessante. E tem vários episódios interessantes. Nem todos funcionam muito bem, mas são alguns. Outro episódio que também vai destacar também, já que eu tô destacando vários, os que eu gostei, seria o episódio que envolve a Kai, que é a menina que ela é uma atleta, uma grande atleta, e o pai pede muito dela. E aí é outra coisa que eu, como um cara que cresci numa vida que sempre pratiquei esporte na minha vida inteira, natação, futebol, principalmente futebol, que foi uma parte da minha vida muito grande, você via muita gente do meu lado que sofria essa pressão, que era bom, mas o pai queria que fosse excelente, e a pressão acabava até colocando mais pressão do que uma criança deveria, um adolescente que devia estar curtindo aquele momento e não tá aprendendo, não tá curtindo com os amigos, porque o pai pressiona muito, faz acordar, ela sai do treino e todo mundo vai se divertir em algum lugar, ela vai treinar. Essa pressão também é muito legal porque é uma história muito real. Então, esse é o ponto que faz essa série ser ótima, excelente. Seria o ponto de como a série consegue pegar cada personagem diferente e a partir daí trabalhar ele de forma diferente. Trabalhar ele de forma diferente pra gente poder entender como funciona a cabeça de cada adolescente. E você consegue mostrar todas as visões diferentes de adolescente, porque cada um tem um crescimento, cada um tem um ensinamento, cada um tem pessoas à sua volta que vão fazer você crescer e evoluir. Então isso faz com que eu gostei muito da série. Os personagens e como eles são trabalhados. E é o que eu sempre falo, um personagem é a essência da sua obra. Se sua história é mais ou menos, mas os personagens são bons, eles vão fazer essa história virar muito boa. Ótima, porque você vai se envolver com eles, se interessar por eles. Se a sua história é boa, muito boa, mas os personagens são muito ruins, o filme ou a série vai cair de qualidade. E aqui os personagens acabam vendendo muito bem a série, com uma boa linguagem, com uma boa ideia, com uma boa mecânica, faz com que você entenda ele de forma diferente, se emocione, e a mesma coisa é leve. E isso é muito importante, porque série que trabalha assuntos como essa, que não são assuntos fáceis, não são assuntos simplesmente fáceis de digerir, você precisa trabalhar de uma forma que ela funcione para a criança, mas não seja boba de uma forma totalmente. Eu acho que eles conseguem fazer muito bem isso. Eles conseguem misturar muito bem isso de forma diferente, como, por exemplo, cada episódio tem uma estética. O da primeira menina, por exemplo, lembra muito Divertidamente, porque ela tem aquela pressão que vai colocando ela para baixo, como trabalha os sentimentos dela. O episódio da menina, que tem que se cuidar sozinha, você vê a versão adulta dela, empoderada, forte, e é legal como essa cena faz essa visão, ela dá uma coisa mais leve pra ela. O da mãe também, a rede social, os corações em volta. O do professor, com ele sempre parecendo que tá vivendo um mundo de RPG. O irmão mais novo, que sempre imagina desenhos e ele imagina desenhos. Tudo isso, ele acaba mascarando assuntos muito sérios. Se você não faz essa coisa mais lúdica, e a animação deixa você fazer isso, que é ser um lúdico sem perder a seriedade, você acaba percebendo que a série continua mantendo a sua qualidade. Aqui isso acaba acontecendo isso. Você termina o episódio, você se diverte com o que está acontecendo, é bonito visualmente, mas principalmente, em nenhum momento eles infantilizam a mensagem importante que cada episódio tem que ter. Então, pra mim, esse é um ponto muito importante da série. Como eles conseguiram trabalhar mecânicas e assuntos de uma forma tão interessante. Já que eu elogiei, vale elogiar a animação. A animação é ótima aqui. Ela lembra uma qualidade alta da Pixar. Qualidade alta que, inclusive, a gente não tá vendo até em alguns filmes da Pixar que saem recentemente. Não Divertidamente, mas em outros que saíram que não agradaram tanto o público assim. Quando você pensa como um todo, é uma boa qualidade, que mantém muito bem, ainda mais para uma série de TV, ele ajuda, como eu falei, a criar linguagem e ajuda o roteiro a se desenvolver, isso funciona muito bem também. A trilha sonora é funcional, mas não é tão marcante, isso é meio triste, porque a Pixar é conhecida por trilhas sonoras muito marcantes, aqui ela não é nada marcante. Outra coisa que me incomoda bastante na série são dois pontos. Primeiro que eu tô elogiando os episódios, mas não são todos que funcionam. Alguns são muito abaixo, do irmão mais novo, o do primeiro relacionamento, e o episódio final pra mim não funcionam de maneira nenhuma. São episódios que são pra mim fracos. Inclusive, falando desse problema, tem mais um, que seria o problema do o episódio final. Eu não sou fã. A forma como ele termina, a coisa do pai gigante, pra ser uma metáfora que pra mim não funciona tão bem. Eu acho que nessa metáfora eles se perderam no final da série. E eu sei que essa série, a ideia dela você vai acompanhar os personagens, não importa o jogo. Mas eu queria ter visto o jogo também. Porque parece que esse episódio, essa série, ele vai construindo cada episódio um personagem, pra quando a gente chegar no jogo final, a gente assistir e torcer mais, se preocupar mais, ligar mais. Porque a gente conhece a vida de cada um, o drama de cada um e sabe o que cada um passou. No final não mostra o jogo e mostra muito menos o resultado. Então acho que isso faz um pouco de falta. Poderia ter um episódio extra depois do último, ou o último, porque podia mudar o foco pro jogo.
porque daí a gente entender cada drama que cada um tá sentindo. Quando, por exemplo, uma das personagens sai do campo e termina o relacionamento, a gente sabe como aquilo abala o personagem que é o namorado dela, porque sabe como o relacionamento é muito forte na adolescência. A gente vê a personagem que tá machucada, como é que aquilo vai afetar no jogo. Isso não tem. Tem uma cena que ela tá machucada, sabe que aquilo vai afetar ela dentro do jogo, mas a gente não acaba vendo. Então isso acaba faltando pra mim nessa série no final. A gente vê o jogo em si faz falta. A gente constrói vários personagens pra chegar num ponto que parece que nunca chega. Eu sei que é mais interessante você conhecer a jornada de cada um, mas parece que o ponto final que todos deveriam chegar, que é naquele dia do jogo, a gente conhecer cada um para o jogo sentir eles, não tem. E tem episódios que não funcionam tão bem também, isso acaba me incomodando. Poderia ser melhor nesses pontos. E eu elogiei vários episódios, mas dentro desses episódios também tem alguns problemas. Eu também acho que o episódio, algum ou outro, poderia ser um pouquinho maior para se desenvolver um pouco mais um ponto ou outro. Mas mesmo assim é uma série muito boa e com certeza vale a pena ser assistido. Você que é mais velho vai gostar porque tem uma mensagem forte e poderosa, como a Pixar faz. Um filme que funciona para crianças e adultos e eles disfarçam uma animação que parece ser simples para falar sobre assuntos muito mais sérios. Mas mesmo assim, ele é um filme que vale muito, é uma série que vale a pena. Rápida e divertida, como tem que ser. Não é excelente, mas é muito boa. Concluindo, Ganhar ou Perder é uma série que me surpreendeu. Sempre eu tenho expectativa alta pela Pixar. A Pixar, ela tem um padrão alto e ela tem um histórico que deixa eu ter essa esperança e essa expectativa. E a série me surpreendeu. Eu achei que ela ia ser pior do que ela foi. Não é excelente, falta um final melhor pra mim. O episódio final, inclusive, é ruim. Eu acho que tem alguns dos episódios que não funcionam nada pra mim, são desinteressantes. Alguns arcos poderiam ser um pouquinho mais extensos para entender um pouquinho mais os personagens, mas eu gosto da animação, eu gosto da ideia, eu gosto dos personagens e eu gosto muito de como ele foi trabalhado. E por isso que eu fecho Ganhar ou Perder com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Ganhar ou Perder? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.